Olá, galerinha. Vamos de novo para mais uma aula de geografia, né? Hoje o tema da nossa aula é hierarquia e rede urbana brasileira, né? A aula do Centro de referente à aula do Centro de Mídias do dia 26. Vamos lá. Então, começamos eu passando uma visão geral aqui, não é? Aqui é uma visão da cidade de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Brasília, ó, o formato do avião aqui que foi planejado a cidade, né? Aqui Nova Friburgo e a nossa querida São José do Rio Preto, né? Muito bem, só para vocês terem uma noção das distintas cidades, né? E para a gente estudar o nosso tema de hoje, que é a hierarquia da rede urbana, hierarquia e rede urbana. Então, o que é hierarquia? Bom, hierarquia urbana, essa palavra composta, né? Hierarquia são um conjunto de níveis, né? No caso urbana, que define a rede urbana brasileira. Quem define isso é o IBGE. Ele classifica os níveis em 5 tipos, né? E eles são subdivididos, né? Quais são os critérios? Esses critérios são esses que estão aí, ó. De acordo com a função, né, de como ele é gerido, administrado, o território, a centralidade, né, do Poder Executivo e Judiciário, a centralidade do meio empresarial, quer dizer, as empresas, a pujança empresarial, né, comércio, indústria e tal, do local, e a presença de diferentes equipamentos e serviços públicos, né, no local. Aqui tem um quadro, né, que é a referência da hierarquia. Eu quero lembrar vocês assim, quando eu estava fazendo a pesquisa para essa aula, eu fui até o site do IBGE e lá eu encontrei esse material. Na realidade, assim, se você depois quiser aprofundar, eu até tenho, mais para frente eu vou deixar o link, tudo certinho onde eu encontrei, e foi o mesmo lugar que o professor pesquisou também para a aula do Centro de Mídia, tá? Que os dados são os mesmos. Então, dando sequência, aí nós temos aí a hierarquia, né, como eu falei para vocês. Lembra de hierarquia, para você não se perder, assim, um referencial? Na polícia, no exército, né, você tem lá o soldado, cabo, sargento, né? São níveis de importância, são níveis hierárquicos. Só que aqui nós estamos tratando de cidades, né? São urbanos. Então, o primeiro nível é a metrópole. A metrópole é a cidade mais importante, porque ela é uma junção de várias outras cidades, né? Uma aglomerada de cidades. E ela pode ser classificada em 3 subníveis, tá? Então, a gente vê aqui, elas são, os primeiros subnível, o A, é a da grande metrópole nacional. Nós só temos uma aqui no Brasil, que é São Paulo. A cidade de São Paulo, depois a gente vai estudar ela com mais peculiaridade mais para frente, mas assim, ela é a referência, né? É a grande metrópole, ela polariza todo o país e também é uma cidade global, tá? Ou seja, acaba influenciando outras regiões do planeta. Depois nós temos a metrópole nacional, que é Rio de Janeiro e Brasília, pela sua importância estratégica aqui, administrativa, né, aqui também, e econômica, né, e a gente vai também estudar o Rio também, tá, mais detalhadamente. E as demais metrópoles, né, Manaus, Belém, Fortaleza, né, Curitiba, Goiânia. E assim como lá no Centro de Mídia, o professor foi falando e colocando os dados de 2007, né? Eu já acresci aqui para vocês os dados de 2018, tá? Então aquilo que ficou só falado lá, aqui eu acrescentei para facilitar para vocês. Tá? Então, agora em 2018, que saiu a semana passada esses dados, né? Então, assim, acrescentou Porto Alegre, Campinas, Florianópolis e Vitória, tá? Então, são regiões metropolitanas que têm aí, ó, de 1,6 milhões de habitantes para 5 milhões e 100 mil, né, habitantes. Muito bem. Além disso, então, assim, as metrópoles, o que fica, elas polarizam uma grande área, né? Uma grande área, além de ser um conjunto muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, ela tem um aglomerado de 39 municípios. E eles são tão juntos que você não consegue separar. Recentemente teve uma
uma briga aí judicial, porque um shopping, com essa questão da Covid, né, ele tava metade das suas terras num município e outra metade em outro município. Aí um município tinha decretado lockdown, o outro não. Então o shopping iria abrir metade ou não? Olha só que loucura. Por quê? Porque o shopping ele pegava terras dos dois municípios. É uma loucura. Essas coisas só em São Paulo, né? Muito bem. O outro nível hierárquico, né, abaixo, é o das capitais regionais. Elas são, no Brasil, são 92 centros, enquanto as metrópoles são 15 centros no Brasil, os centros regionais eles são 92 centros, né? E são cidades de grande porte. Também a gente vai ver agora, eles também podem ser divididos em três, tá? Subníveis, ok? E eles são áreas também de grande influência regional, não é, para onde converge a população. Depois a gente tem um mapa, a gente vai analisar isso mais claramente. Aí, as capitais, né, aqui, ó, nós tínhamos no mapa anterior de 2007 Campinas. Aqui Campinas migrou como metrópole agora, a metrópole C. E Ribeirão, que era a capital B, agora foi para A. Por quê? Porque aumentou a sua importância e aumentou a população, certo? Então, por isso que a cada censo, não é, que é feito de 10 em 10 anos, há uma mudança, né? Então, tanto pode diminuir quanto pode aumentar. A capital, por exemplo, capital B, Rio Preto, por exemplo, se encontra nessa faixa aqui, que é uma cidade de importância, são mais 24 cidades, né? Então, esse conjunto de cidades com essa importância aqui, elas estão presentes mais no centro-sul do país, né? E Rio Preto, por exemplo, no extremo oeste do estado de São Paulo, ele acaba polarizando também a cidade de Rio Preto, municípios vizinhos de outros estados até, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, não é? Devido à sua importância, né, estratégica. Então, assim, vocês vão ver isso no mapa claramente depois, eu vou mostrar para vocês. A capital C tem cerca de 24 cidades, né, no último censo, né, de 2018, e são cidades com cerca de 250 mil habitantes. O próximo nível hierárquico abaixo são os centros subregionais, né, que eles eram 169 em 2007 e agora passaram para 352. Eles estão mais concentrados no centro-sul e nas regiões norte e centro-oeste. E ele também pode ser dividido em dois níveis. Tá? O A, que são 96 municípios hoje, né? Eram 85, e com população em torno aí de quase 100 mil habitantes, né? E o B, que hoje é composto de cerca de 256 cidades, eram 79. Você está vendo que o que está acontecendo, essa ampliação do número de cidades, se devem ao quê? O êxodo rural, né? Então a população do campo vai diminuindo e as cidades muito pequenas vão encolhendo, ficando cada vez menores, e as cidades médias vão crescendo muito. Tá? Então, uma migração campo-cidade. A hierarquia da urbana também, a gente tem o quarto nível, que é o centro de zona, né, que tem cerca de 556 cidades, e elas podem ser divididas em dois subníveis também, com média de 45 mil habitantes. Tá? E a zona B, centro de zona B, que com cerca de 364 cidades, né? E olha só, em 235 não tinha sido classificada como centro de gestão territorial, né? Elas estavam num outro nível de classificação, não é? Essa é uma característica. Para quem tiver a curiosidade depois ir lá no folheto do IBGE, tem um folheto maravilhoso que dá para você aprofundar essas especificações sobre as cidades. Tá? Eu vou deixar bastante indicação aqui para vocês ao longo da aula, tá bom? Mas vale a pena vocês explorarem depois. O centro local, eles eram 4.473 em 2007, hoje são 4.037. É aquilo que eu falei, eles estão encolhendo e aí vai aumentando o quê? Os centros maiores, não é? Então,
essa região são geralmente os municípios, tá bom? Eles têm população inferior a 10 mil habitantes, tá? A média é 8.100 habitantes, arredondando. Aqui tem um gráfico para facilitar para vocês, olha só, sobre esses níveis, ó, a metrópole, a capital, o centro subregional, centro de zona e centro local. Aqui lembra que são 3, 3, 2, 2, né? Então, mas aqui, eles estão todos juntos, não tem essa subdivisão. Como que eu faço a leitura desse gráfico aqui, ó? No Brasil, eu tenho 15 metrópoles, beleza? Então, e quantas capitais regionais que eu tenho no Brasil? 97. Quantos centros subregional? 352. E assim por diante, tá? Eu posso ver isso por região. Vamos olhar aqui o Sudeste, olha só. Ele tem 5 metrópoles. Tem 15 no Brasil, 5 estão em metrópoles, né? Estão em São Paulo, né? Desculpa, no Sudeste. Capital regional, de 97 tem 38. Centros subregionais, 120 de 352. Então veja só a pujança da região Sudeste, né? E aí isso é interessante, você pode explorar esse quadro depois, fazendo essas comparações. Muito bem, aqui a gente tem um outro quadro que mostra a dimensão de influência, né? Então aqui a gente tem um arranjo por população e a influência tanto de quantos capitais regionais, por exemplo, de São Paulo, tá? Quantas capitais, quantos subcentros regionais, olha só, as cidades têm o estado, a população local do estado, não é? E a área, então a densidade, então você tem aqui o PIB para poder comparar. Olha o PIB comparado com dos outros, né? Então assim, isso porque eu tenho aqui, ó, Campinas, que também pertence a São Paulo, não é assim? Então a gente tem, é interessante depois vocês explorarem comparando isso, somando, ó, São Paulo, é só pegar aqui, ó, os estados, ó, São Paulo, tá bom? E aí você vai comparando, tá? É legal isso. Bom, sobre a hierarquia da rede urbana, é interessante a gente também comentar sobre o que é a rede urbana, né? Às vezes o aluno fica, eu acho que a melhor visão é de uma rede de pesca mesmo. Quando você vê uma rede estendida, né, você tem as linhas cruzando, formando quadradinhos lá, e eles todos ligados por nós. Né? Assim também é a rede urbana. Né? Esse sistema, a gente pode dizer, ele está na rede de transporte, igual, por isso que chama rede. Tá? É da mesma forma. Então você tem um nó, e você, se locomovendo pela linha, você chega a qualquer nó da rede. Não é? É assim que é o sistema de distribuição, é assim que o sistema de energia, de água, de esgoto, de transporte, funciona em rede. Tá? Então, isso viabiliza fluxos tanto de pessoas, de informações, mercadorias e capital, dinheiro. Tá? Então, hoje o mundo, a gente tem essa formação de rede, eu posso tanto criar ela por bairro, onde dentro de um bairro cada quarteirão seria uma malha, não é? Como eu posso fazer de cidades, não é? Onde cada cidade seria uma malha, eu posso fazer de país, onde cada estado seria uma malha. Eu posso fazer do mundo, onde cada país seria uma malha. Tá ok? Então, assim, para vocês terem uma ideia, então os correios, por exemplo, eles funcionam, aqueles números, eles funcionam mais ou menos dessa forma, tá? Então, para você localizar o endereço. Então, você tem a internet também, o endereço da internet também funciona desse jeito. Você tem do macro, você chega lá no local, né? Do global para o local. Então, você liga um nó ao outro nó, em qualquer extremo da rede. Beleza? Muito bem. Aqui eu tenho uma imagem para elucidar isso para vocês. Olha só. O mapa, nós temos aqui um título. Não é? O título é Rede Urbana 2018. Nós temos aqui, ó, as cores. Essas são as cores das áreas de influência.
Beleza? Então, e aqui a legenda, pessoal. Nossa, é importante vocês, esse mapa do IBGE está lá nesse folheto que eu falei para vocês, e a gente vai explorar isso. Notem vocês que vamos pegar aqui, ó, Manaus. Manaus é uma capital, né? Uma capital, ó, uma metrópole nacional, tá? Então, ela é uma metrópole o quê? Ela é uma metrópole nacional classificada como C, né? Você olhando aqui no mapa, você vê, ó, São Paulo, a única, né? Aí depois você tem Rio e Brasília, ó, que são as maiores, e depois as outras onde tem esse hexágono, né? Que são todos os lugares onde tem esse hexágono, são as capitais, né? Desculpa, a metrópole C, né, que também são capitais. E essas são as áreas de influência. Notem vocês que as cores estão diferentes, ó. Então, esses pontinhos são áreas até onde ela influencia. Tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, aqui é a área de influência de quem? De Fortaleza. Aqui, toda essa parte azul é a área de influência de quem? De Recife. Aqui, de Belo Horizonte, ó. E assim por diante. São Paulo, tá bom? E assim por diante, não é? Curitiba, Florianópolis. Aí você tem aqui, ó, Porto Alegre, né? Esse mapa aqui está mais aprofundado. Vamos para o próximo mapa, você vai ver. Aqui, ó, aquilo que eu estava falando para você, não é? Que dá para você São Paulo, né? A grande metrópole nacional, depois Rio de Janeiro e Brasília, que são as metrópoles nacionais, e as outras metrópoles, né? A metrópole C. E aí você tem outros, os quadradinhos, não é? Os quadradinhos são o quê? São as capitais. Então, aí você fala assim, como por exemplo, no estado de São Paulo, você tem aqui, ó, Ribeirão Preto, né, que a gente classificou lá. Lembra que era capital A? Ribeirão Preto não é capital do estado de São Paulo, que é, no caso, que é São Paulo. Mas, assim, tamanho a importância que é comparado com outras capitais. Olha só, Campo Grande, Cuiabá, tá ok? Então, e aí você tem as capitais regional B. Então, no sentido, essa denominação que o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estabeleceu. Beleza? Bom, comparando, aqui deixa eu ver se eu tenho uma outra para essa imagem aqui, eu gostaria de enfatizar a nossa região aqui de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, mostrando aqui, ó, Ribeirão, Campinas, né, que foi alçada a metrópole, né, a metrópole C, e por conta, mas olha a quantidade então de cidades, né, que são capitais, metrópoles que o estado de São Paulo tem, não é? E muito próximas umas das outras. Só para vocês, e a área de influência, né? É aquilo que eu falei para vocês, dá para ver certinho, ó. O verde aqui, ó, que é a de Belo Horizonte, não é? E assim por diante. Vamos para o próximo. Aqui tem um ícone para quem quiser maior informação, né? Tem esse QR Code, tá? Que é o folheto lá do IBGE que eu falei para vocês, beleza? E uma palavra um conceito, né, que a gente não pode esquecer é o conceito de conurbação, né? Que é quando as cidades elas vão se unindo, formando uma única mancha urbana. Igual aquela que a gente viu no início da cidade de São Paulo, lá no início da nossa aula, né? Onde você só vê prédio, daquele exemplo que eu falei para vocês do shopping. Tudo se mistura e você não consegue enxergar. Esse fenômeno chama conurbação, tá? Que é formando uma única mancha. E aí, falando mais especificamente, né, nós vamos falar da metrópole de São Paulo e Rio, porque as duas juntas vão formar a grande megalópole brasileira, né? As duas juntas. Então vamos estudá-las separado. A São Paulo, a região metropolitana, tem cerca de 39 municípios, né? Ela é dividido por zonas, não é? Aqui estão os municípios das regiões. E é uma área assim enorme. Olha, só a cidade de São Paulo corresponde a 17,7% do total do PIB brasileiro. Gente, é muito dinheiro. É quase 20%. A cidade só de São Paulo corresponde a quase 20% do dinheiro que circula no Brasil. É uma coisa absurda, né?
não é, o volume de dinheiro, a pujança dessa região. Não é? Então, ela é uma cidade global também, não é? Centro de decisões políticas do Estado, né? E por conta de serviços, de produção de tudo em termos de ciência, tecnologia, cultura, transporte. Não é? Ela é um centro de gastronomia, turismo, de negócio da América Latina. Ó. Então, um centro empresarial. Nós temos a única bolsa de valores do país está em São Paulo. Não é? Então, onde são negociados, né, todas as ações, né, das empresas no Brasil. Olha só, pessoal, aqui nós temos a área, né, para ilustrar para vocês, né, toda a metrópole. E já tem um estudo incorporando essa faixa aqui que liga a Sorocaba, tá? Toda essa faixa aqui, porque é o seguinte, isso aqui tudo está praticamente emendado já. Não é? E, inclusive, parece-me que já, se eu não me engano, já de São Paulo para Sorocaba já é considerado, acho que, ligação local. Dado a quantidade, ou havia um estudo sobre isso para colocar, não é? Então, a gente, ligando, colocando como uma área expandida da região metropolitana, ligando aqui essa região de Sorocaba. Então, é uma área muito grande, ó, junto com, se a gente pensar na Baixada e tudo mais, né, que o único que impede que isso aqui se ligue fisicamente é a serra, não é? É a serra que impede que isso aqui, senão já estaria tudo ligado aqui, né, fisicamente mesmo, como está nessa faixa aqui, beleza? E agora nós também vamos ver o Rio de Janeiro, tá? Que também aqui é uma grande área conurbada, né, formando 19 municípios conurbados, né? E aí a gente tem uma importância enorme também o Rio de Janeiro, que, assim como produção de cultura, comunicação, tudo, né? Assim como São Paulo. E mais para frente a gente vai ver sobre a importância, né? Eu falei para vocês das cidades que são as chamadas cidades globais. Então a gente tem São Paulo e Rio, né? Olha só, São Paulo e Rio, a importância dela aqui, São Paulo, a bolinha maior, Rio menor, né? Porque as cidades globais, ela também são, o que é uma cidade global? É uma cidade que consegue influenciar outras regiões, né? Ela tem uma conectividade, essa é a palavra, né? E ela, pelos serviços que ela presta, seja com relação a questões bancárias, publicidade, né? Ela está ligada a várias outras cidades, por exemplo, escritórios, empresas multinacionais, né, que estão dentro dessa cidade, né? Então ela tem uma influência global, beleza? E elas podem ser classificadas em vários níveis, né? Então nós temos o nível alfa, o beta e o gama, tá? Então, por exemplo, no nível alfa tem 2 mais aqui, né? Que seria Londres e Nova York. Essas são assim, ao concurso, não tem concorrência, né? Elas têm influência no planeta, planetária, todas elas, né? Mas elas não têm competição. Assim, comparadas com São Paulo para o Brasil, está Londres e Nova York para o mundo, beleza? Então, depois vem as cidades alfa, né, que aí você tem várias aqui, Tóquio, Hong Kong, Singapura, Paris, coloquei aqui algumas. E a cidade de São Paulo, ela é considerada alfa. Então, assim, está no mesmo nível que Chicago, Milão, Moscou, Toronto, Frankfurt, Madrid, Amsterdã, entre outras. Cidades beta, depois eu coloquei um quadro para vocês, quem quiser verificar isso com mais profundidade, tem um outro quadro aí, beleza? O Rio de Janeiro, por exemplo, é beta, né? E assim, elas são cidades, né, que são chamadas autossuficientes, né, porque elas têm um grau de suficiência naqueles serviços que elas não dependem tanto de outras cidades, né, e acabam influenciando até outros lugares também. Aqui, né, exemplos de cidades globais, alfa, beta e gama, beleza? Para quem quiser destacar alguma, tá? Depois aprofunda aí, dá uma olhadinha com cuidado nesse quadro. E o que eu falei para vocês da grande metrópole, né, da megalópole brasileira, Rio-São Paulo. O que é uma megalópole? Ela é um termo usado
para quando existe uma conurbação de metrópoles. É quando duas metrópoles se juntam. Então você tem uma megalópole, não é? É a junção de duas metrópoles. E aí que aí a gente tem todo um conjunto de serviços, né? Por exemplo, Rio-São Paulo agora não tem mais a ponte aérea, né? Mas bem pouco tempo atrás tinha ponte aérea de avião de hora em hora Rio-São Paulo, não é? Mas você tem um conjunto de serviços, você tem rodovias, né, a BR-101, a Dom Pedro, ligando, né, essa aí, e essas duas regiões, não é? Você tem toda uma área, uma ligação, tanto pela via litorânea quanto mais interiorana, não é? Então elas têm um conjunto de serviços que estão interligados, né? Por isso que formando essa grande rede, né, que é a megalópole, e aqui está a área. Aqui é o que eu falei para você, né, a Dutra, né, a BR-101, que é litorânea, tá vendo? A BR-101 e a Dutra, beleza? Ligando. E a grande área da mancha urbana, onde liga essas duas cidades, beleza? São Paulo e Rio. E aqui as principais atividades, né, e industriais, assim por diante. Beleza? Então vamos para frente. E aqui uma definição maior, né, falando das regiões aí que elas agregam, né? E uma coisa que chama atenção, nessa área você tem cerca de 32 milhões de habitantes, né? 75% da população do estado e 12% da população brasileira. Veja só, é uma coisa, né, tamanho, é uma área, olha só, e é uma área pequena, né? Elas ocupam apenas menos de 1% do território brasileiro e concentra, olha só, 232 municípios, não é? Ou seja, é uma área pequena com grande importância para a economia, com grande população, não é? Então, de grande pujança para o país, não é? Continuando. Essa imagem, que foi a imagem que o pessoal do Centro de Mídias colocou lá no final, como uma provocação para os alunos, né? Então demonstra aquilo, olha só, aqui é a rodovia Presidente Dutra, tá? Aqui já está a BR-101, tá vendo? E aqui a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, Campinas, não é? À noite. Essa é uma visão de um satélite à noite. E aqui são as luzes. Então, as luzes estão representando a mancha urbana. Tá ok? Então, é isso aí. Essa imagem, eu acho que ela diz tudo, né? Que você vê a integração mesmo, como que elas estão ligadas, né? Aqui, provavelmente é São José dos Campos, por exemplo, né? Então, e assim por diante. Você vê essa ligação entre os dois eixos, né? E tanto pelo litoral também, ó. Tá vendo? Ligando tanto pelo litoral quanto por esse conjunto de serviços aqui. Beleza? Então vamos para lá. Aí falando, essa informação eu tirei desse site aqui, tá? Se vocês quiserem depois, vocês podem aprofundar, lá tem bastante informação para vocês. Tá joia? Essa era a aula de hoje, tá bom? Façam os exercícios, que eu vou postar, são as atividades, e continue focado aí, entre lá no canal do Centro de Mídia, continue assistindo todas as aulas, beleza? Até a próxima, pessoal!